Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos, eu sou a Luísa Thompson. Eu sou a Isadora Hoff. Eu sou o Leandro Santos. E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o podcast Todavia. No episódio de hoje, o podcast Todavia recebe o professor José Eduardo Porcher numa conversa sobre delírios. Então, Porcher, tua tese Prospectos para uma Teoria do Delírio foi defendida em 2015 na URGS. Considerando essa perspectiva de quase 6 anos, tu consegue nos dizer em que momento e por quais razões o tema delírio entrou no teu radar filosófico? Pois, então, eu defendi minha tese em março de 2015, então são já 6 anos completos, mais alguns meses. Defendi junto com o Eduardo Vicentini, inclusive, a gente defendeu juntos, basicamente, quase ao mesmo tempo. E o Eduardo, inclusive, é a única pessoa que eu conheço que leu a minha tese de doutorado inteira, além do meu orientador, eu presumo. Então, e da banca, talvez, né? Mas, nesses 6 anos... desde o fim do meu doutorado, eu continuei trabalhando com isso, né, de alguma forma, mas o começo dessa história com delírio foi no mestrado, foi um pouco antes do doutorado. Eu entrei no mestrado com um projeto sobre auto-engano, que é um fenômeno similar em alguns aspectos ao delírio, né? Foi a primeira coisa que me interessou, assim, o suficiente para eu escrever um projeto a respeito. Durante a graduação, eu estudei de tudo um pouco. Não sabia que ia cair nessa área, não tinha a menor ideia, não estava no meu radar naquela época. Mas no fim da graduação, eu comecei a me interessar por filosofia da mente e epistemologia e comecei a procurar algum tema que tivesse uma literatura, assim, circunscrita, digamos assim, que eu pudesse dominar em 2 anos do mestrado. E, na época, eu estava lendo uma peça do Henrik Ibsen, chamada O Pato Selvagem, que é uma peça que trata de um personagem, de um protagonista, em profundo auto-engano. E, naquela época, me impressionei com esse fenômeno, pela mera possibilidade, né? Porque como é possível enganar a si mesmo? Pode parecer uma questão frívola, mas não é, né? Enganar a si mesmo, se for literal, parece impossível, porque para enganar alguém, a gente crê que P, né, e tenta fazer outra pessoa crer que não P. Então, auto-engano, se tomado literalmente, seria crer que P e fazer a si mesmo crer que não P. Então, a partir desse pequeno paradoxo, né, eu comecei a estudar o auto-engano, descobri que existia uma literatura filosófica a respeito. Fiquei fascinado pelo fato de que filósofos falavam de coisas que na minha graduação eu nunca tinha ouvido falar. E no meio do mestrado, então, eu me deparei com um livro, tentando ler, né, no afã de ler absolutamente tudo que tinha sido escrito sobre auto-engano por filósofos. Não é tanta coisa assim, né? Durante esses 2 anos de mestrado, eu me deparei com um livro que eu não tinha ainda. Foi lançado em 2009, no ano que eu entrei no mestrado. Então era, assim, fresquíssimo naquela época, né? Chamado Delusion and Self-Deception, quer dizer, delírio e auto-engano. Affective and Motivational Influences on Belief Formation. Influências afetivas e motivacionais na formação de crenças. Que é editado por Tim Bain e Jordi Fernandes. Então, comecei a ler o livro e descobri que alguns problemas sobre a atribuição de crenças que tinham me interessado com respeito ao auto-engano tinham paralelos no delírio, até mais flagrantes, né? Porque o delírio é um fenômeno mais flagrante, aparentemente mais irracional do que o auto-engano. Então eu acabei emergindo, assim, do auto-engano para o delírio na dissertação de mestrado, inclusive escrevi metade sobre cada coisa, e no doutorado já entrei, então, só de cabeça no delírio e em questões para além da questão sobre a atribuição de crenças, né? Também sobre o estatuto de tipo natural do delírio, questões, então, um pouco mais próximas da filosofia da ciência também, e virei, aos poucos, um filósofo da psiquiatria.
Pois muito bem, já que o Porcher mencionou que eu fui um dos, talvez, poucos leitores da tese dele, o que certamente é falso, deixa eu fazer uma propaganda para a nossa audiência aqui, porque a tese do Porcher que está disponível lá no Lumina URGS é um espetáculo, para dizer o mínimo. Assim, é um texto extremamente bem escrito, com um estilo, uma elegância que dificilmente a gente vê em texto de filosofia. E para quem, por exemplo, quer uma porta de entrada para essa discussão sobre delírios, é meio que assim, uma porta de entrada de luxo, né? Então, quem não leu, né, faça o favor a si mesmo e leia, né, a tese do Porcher. Agora, bom, eu queria saber um pouquinho, Porcher, o que né, eu fui teu colega, né? Nós não, acho que não chegamos a ser colegas de sala, assim, mas estivemos circulando no campus do Vale no mesmo período, defendemos no mesmo ano as nossas teses. Me conta como é que foi a tua trajetória da defesa da tese até o dia de hoje, né? Quais caminhos tu andou trilhando, se tem momentos marcantes nessa trajetória, eu sei que tem. Me conta um pouquinho como é que foi de 2015 da defesa até agora. Pois é, são 6 anos, né? Diga-se de passagem que eu não conheço ninguém que está há tanto tempo sobrevivendo academicamente sem ser um professor adjunto ou professor de alguma forma, né? Eu peguei um tempo bom, né, do Brasil, assim, o fim, digamos, de um período no qual existia não muitas bolsas de pesquisa, de pós-doutorado, mas, né, ainda podia ser considerado um tempo bom, né. Eu não consegui permanecer na URGS como pós-doc, eu fui o primeiro, eu acho. Eu peguei o começo, assim, do fim, na URGS, mas eu consegui, logo depois do fim do doutorado, 2 meses depois, ser aprovado num edital de PNPD, da CAPES, né, do Programa Nacional de Pós-Doutorado, e fui, então, para a Federal do Paraná, onde eu fiquei 2 anos, 2015 a 2017. Depois eu consegui uma outra bolsa do PNPD, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. Depois disso, realmente, eu comecei a ser desmamado oficialmente da CAPES, depois de algo como 12 anos como bolsista. E nos últimos 2 anos, 2019, 2020 e agora 2021, eu tenho sido financiado por projetos vinculados a uma fundação americana, a John Templeton Foundation, o que combinou, de certa forma, com um crescimento do meu interesse por religião. Mas, basicamente, nesse período da UFPR, eu basicamente publiquei aquilo que eu tinha escrito no doutorado, né? Eu preparei as coisas que eu já tinha e fui publicando. E quando eu fui para a FAGE, em Belo Horizonte, em 2017, eu comecei a emergir meus interesses em filosofia da psiquiatria com filosofia da religião. Então, nesse período, eu editei um dossiê na Filosofia Unicinos sobre filosofia e ciência cognitiva da religião. Eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso. Eu lecionei uma disciplina sobre ciência cognitiva da religião na FAGE 2 vezes, nesse período. E foi esse interesse que acabou me levando para os Estados Unidos em 2019. De 2019 a 2020 eu fui pós-doc na Universidade de Rutgers, vinculado a um projeto da Templeton, e era um projeto sobre filosofia da religião, então eu tentei, mas não com tanta confiança de que conseguiria, porque eu não sou um filósofo da religião, até hoje não me considero um filósofo da religião, mas um filósofo da psiquiatria com alguns interesses na intersecção, né, com a religião. E, basicamente, nesse período, em Rutgers, e até agora, na verdade, porque ainda estou preparando material dessa época, eu me interessei por questões que têm a ver com a continuidade de experiências religiosas e experiências patológicas, tanto alucinações quanto delírios, e também com respeito ao tema da injustiça epistêmica na clínica, especialmente com respeito a pacientes que possuem, ou são diagnosticados, ao menos, com delírios religiosos. Isso é algo que eu estou preparando no momento. É um tema não explorado, que eu saiba, ninguém escreveu sobre isso ainda. Espero que eu consiga publicar a tempo de ser o primeiro.
Mas de qualquer forma, né, sabe como é que é? Até a gente receber uma resposta de uma revista, às vezes alguém já publicou aquilo que a gente queria. Mas, e finalmente agora, 19 para cá, aliás, 2020 para cá, eu voltei ao Brasil, voltei na pandemia, né? No início da pandemia eu fugi dos Estados Unidos, de certa forma, porque o meu visto ia só até metade do ano e eu tinha medo de ficar preso lá. Então, eu voltei para o Brasil, consegui um financiamento também vinculado a Templeton, por um projeto da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. E agora, então, eu estou levando a cabo um projeto que é propriamente apenas filosofia da religião. Agora não é mais filosofia da psiquiatria misturada com religião. O meu projeto é sobre a existência de Deus, mas não é uma prova da existência de Deus ou algo assim. É um argumento abdutivo a partir da experiência da beleza natural. Basicamente, eu tento desenvolver uma forma argumentativa de defender a existência de Deus com base no fato de que nós temos experiências estéticas com a natureza. Genial, mano. Genial. Eu já ia falar, meu Deus, que massa. Desde a parte dessa coisa do delírio ligado a, né, a religião até esse último da existência de Deus. Mas dando continuidade, né, Porcher, a discussão sobre os critérios de reconhecimento de casos de delírio nos permite aprender alguma lição sobre a natureza da racionalidade? Esse é um tópico que daria muito pano para manga, porque boa parte das discussões filosóficas sobre o delírio são sobre racionalidade, ou propriamente irracionalidade, né? Uma das questões mais impactantes para mim, ao estudar os delírios, foi perceber os limites da nossa racionalidade, né? E o como dar-se conta desses limites põe algumas teorias filosóficas em xeque. Então, a principal teoria, assim, a teoria mais famosa, talvez, em filosofia da linguagem, filosofia da mente, que é colocada em xeque pela atenção aos delírios, eu diria que é o interpretacionismo ou holismo semântico de Davidson. Basicamente, a ideia de que nós temos que pressupor racionalidade para interpretar comportamento, que nós temos que pressupor um fundo, um background de racionalidade, para atribuir crenças, inclusive, o que é uma posição extremamente conservadora. Mas, com respeito aos delírios, existe uma questão, primeiro, se delírios são de fato irracionais, né? Porque se a gente olha a definição de delírio no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, não que o DSM seja a Bíblia ou algo assim, né, mas ele propõe uma definição de delírio no glossário que vem ao fim, que eu brinco quando eu falo com psiquiatras, que é uma parte que só filósofos leem, porque quem é que vai ler o glossário do DSM? Né? Um filósofo da psiquiatria. Então lá eles dizem, né, que o delírio é uma crença falsa, né, baseada em uma inferência incorreta, né, que vai contra as evidências, né? É basicamente uma forma patológica de crer sem justificação, tá? Então a definição do DSM é uma definição epistemológica, né? É uma definição de cunho epistemológico. Não menciona, por exemplo, a fenomenologia do delírio. Isso é um papo, né, à parte. Então, a questão é, de fato, delírios são irracionais, né? Um grande teórico sobre os delírios dos anos 80, 90, chamado Brandon Maher, defendeu que não, defendeu que delírios são respostas perfeitamente razoáveis a experiências irrazoáveis, né? Então existe essa possibilidade. Por exemplo, existe um delírio chamado delírio de Capgras, que é muito famoso, estudado, né, e usado como exemplo por filósofos, porque é um desses delírios que são muito flóridos e impressionantes. No delírio de Capgras, o sujeito aparentemente acredita, no mínimo ele afirma, né, que alguém próximo de si, normalmente um cônjuge ou um amigo, né, uma pessoa muito próxima, normalmente a pessoa mais próxima, né, a pessoa, ou às vezes um grupo de pessoas, foi substituído por um impostor. Então a pessoa diz, esta pessoa que está ao meu lado é igual à minha namorada. Ela é idêntica à minha namorada, mas não é minha namorada, é uma impostora, né?
Quando neurologistas, neuropsiquiatras foram estudar o delírio de Capgras, eles lançaram mão de uma hipótese de que o que estava acontecendo aqui era uma experiência anômala de falha de identificação. Então, basicamente, quando a gente identifica uma pessoa, eu olho para o Eduardo e identifico o Eduardo. Eu posso passar em qualquer lugar do mundo pelo Eduardo e vou identificá-lo. A forma como eu identifico, né, passa por duas vias, basicamente. Uma via que é puramente visual e uma via que é afetiva. Quando eu vejo o Eduardo, eu não posso não sentir alguma coisa, porque eu já conheço o Eduardo, né? Então, imagine, eu olho para o Eduardo, reconheço ele visualmente e afetivamente eu tenho uma certa reação. Imaginem agora que eu olho para alguém que é muito próximo de mim, minha mãe ou minha namorada, pessoas que me suscitam uma reação afetiva grande. Imaginem se eu olho para elas, identifico elas visualmente, mas não tenho nenhuma, zero reação afetiva. O que vai acontecer? Segundo esses neurologistas, né, o nosso cérebro vai lançar mão de uma hipótese. Ora, se eu estou vendo a pessoa, reconhecendo ela como igual à minha mulher, né, igual à minha mãe, por exemplo, e não tem nenhuma reação afetiva, quer dizer que essa pessoa não é a pessoa, né, é uma impostora. Então seria uma reação racional, digamos assim, a uma experiência anômala. Isso é uma teoria, tá? Mas essa teoria às vezes não vai tão bem. Por quê? Porque a manutenção do delírio parece algo, então, irracional. Se a aquisição desse delírio não for irracional, a manutenção dele é irracional. Por quê? Porque a partir do momento que eu lanço mão dessa hipótese e começo a dizer que a minha namorada foi substituída por uma impostora, vem o Eduardo, vem os meus amigos, vem os meus pais, meus pares epistêmicos e me dizem, cara, alguma coisa não está muito bem contigo, porque essa aqui é a tua namorada, ou essa aqui é a tua mãe, né? Quando todos os teus pares epistêmicos dizem para ti, e as autoridades epistêmicas, no caso, né, sobre o assunto, digamos, teu médico, te dizem que algo vai mal contigo e tu não aceita, isso já é um sinal de irracionalidade. Então, se a aquisição não é sempre irracional, a manutenção do delírio parece ser irracional. Isso é só uma pitada sobre o assunto, mas tem muita coisa para falar sobre isso. A gente poderia passar o resto da entrevista certamente só nesse tópico. Esses delírios são bizarros, né, meu? Eu ultimamente estava assistindo uma palestra, assim, do Paul Bloom, e onde ele deu um esclarecer, assim, sobre isso. Estava falando sobre o cérebro, enfim, e eu queria saber se tem alguma diferença, por exemplo, entre um mecanicista que estuda esse cérebro, que vê essas doenças como uma parte afetada do cérebro, por exemplo, contra um dualista, por exemplo. Olha, primeira coisa com respeito a isso é que os delírios, eles podem, claro, ser estudados como fenômenos cognitivos por cientistas cognitivos. Então, assim, existem vários níveis de explicação para qualquer fenômeno psicológico, né, e psiquiátrico. No nível da neurologia, no nível da ciência cognitiva computacional, por exemplo, existem várias coisas que podem ser ditas sobre os delírios. Mas tem um nível que é provavelmente impossível de transpor, impossível de contornar, que é o nível fenomenológico. Então, uma explicação mecanicista tão somente dos delírios deixa de lado aquilo que talvez seja mais importante, né, mais essencial para uma compreensão desses fenômenos. Porque o delírio, não todos os delírios necessariamente, mas ao menos alguns delírios, e em alguns quadros, né, que o delírio é um sintoma, né, às vezes o delírio acontece sozinho, como uma síndrome, né? Então a síndrome de Capgras, às vezes acontece sozinha, esse delírio que eu acabei de explicar para vocês. Mas normalmente, os delírios fazem parte de um quadro psiquiátrico maior, como por exemplo a esquizofrenia, o transtorno bipolar, certas demências, etc. Né? Às vezes os delírios acontecem de forma logo após um trauma cerebral também, mas no caso da esquizofrenia, que é o caso mais comum, né, no qual delírios acontecem, esses delírios, eles envolvem uma mudança existencial. Eles envolvem uma mudança no sentido de realidade do paciente.
não é só uma crença isolada, né, estranha, como, por exemplo, a crença de que eu estou morto, ou, né, o delírio de Cotard, ou a crença de que minha esposa foi substituída por um impostor. Não, todo o senso de realidade da pessoa é modificado, né? Esses delírios, eles são acompanhados de uma atmosfera inteira, né, que muda a percepção da realidade, muda a saliência das coisas pro sujeito. Então, uma explicação mecanicista do delírio tem que ser aliada a uma interpretação fenomenológica para não ser, né, extremamente empobrecida. Em questão à teoria que tu citou, agora faz muito sentido pra mim como pessoas namoram pessoas que têm irmão gêmeo idêntico. Agora faz muito sentido como é que funciona. Perdão, eu não entendi. Não, é porque, enfim, pensando quando a gente vê um casal, uma pessoa que namora alguém que tem um gêmeo idêntico, né, daí a gente fica imaginando mil coisas, né, intrometido na vida das pessoas. Agora me esclareceu muito como funciona. Mas... Agora eu entendi, um gêmeo idêntico, sim. Isso, olha só, isso me lembrou um caso curioso. Num artigo de 1979, Alexander Benson e Stuss, 1979, eles falam de um caso de delírio de Capras, esse delírio, né, de falha de identificação, no qual a pessoa não acreditava só que a esposa tinha sido substituída por uma impostora, mas a esposa, os filhos e a casa. Tudo tinha sido substituído por impostores, por duplos, né? E, inclusive, a pessoa, o sujeito, né, ele se mostrava grato, porque ele achava que a esposa dele que tinha sido a pessoa que tinha achado duplos para casa, duplo para ela mesma e duplo para os filhos. Uau, tem um filme que agora eu me lembrei que, claro, não vai retratar sobre isso, né, mas me deu esse insight aí que se chama O Grande Truque. O plot twist dele é muito grande e é um pouco relacionado a isso aí, então, sei lá, indicação aí se alguém quiser assistir, é muito bom, se não me engano, não é do Nolan, mas é muito bom. Mas, enfim, quão elásticos são os conceitos de sanidade e loucura de um ponto de vista etnopsiquiátrico? Essa questão me interessa muito porque ela vai tocar, de certa forma, nessa intersecção entre psiquiatria e religião. Eu gosto de usar um exemplo, exemplos étnicos, né, de crenças que são próprias a uma etnia, a um grupo, né, a um subgrupo, às vezes, são interessantes para testar os limites da nossa atribuição de crenças anômalas, né? Então, imagine, por exemplo, um caso no qual uma pessoa acorda um dia, tá? Uma pessoa da nossa cultura, uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou de qualquer lugar do hemisfério, né, acorda um dia e aparentemente começa a acreditar que árvores escutam conversas. Então vocês marcam um piquenique com a pessoa, começam a conversar, a conversa começa a ficar um pouco íntima, né, e esse amigo de vocês diz para vocês, a gente pode se afastar aqui da árvore, né, que está fazendo sombra para nós, porque eu não quero que a árvore escute nossa conversa. Nesse caso, vocês seriam tentados a atribuir algum tipo de crença anômala, né, para não dizer patológica, a essa pessoa. Vocês não teriam nenhuma explicação plausível, aparentemente, né, que desse conta da formação dessa crença, certo? Sim, com certeza. Não tem a menor dúvida que eu ia me sentir bastante incomodado, inclusive, pela presença. Pois é, então... Meu Deus, eu sou capaz de acreditar que a pessoa tem alguma razão. Eu ia começar assim... Não, mas o que é isso? É tipo... É uma coisa, um lance meio ET, fada, uma coisa assim. Tá, então, é perfeitamente possível, né, que vocês, usando um princípio de caridade interpretativa, tentem fazer sentido dessa crença, especialmente se for um amigo ou um parente de vocês, vocês vão pensar, tá, talvez essa pessoa tenha sido cooptada por uma seita que acreditem que árvores escutam vozes ou que escutam conversas, né, ou algo assim. Mas, de fato, existe ao menos uma cultura do mundo na qual essa crença é difundida, tá? Existe uma tribo no Sudão
os Uduk, né, que foram estudados por uma antropóloga chamada Wendy James. A Wendy James passou um tempo lá e revelou para o mundo, né, que essa cultura acredita que os ébanos escutam conversas e que certas pessoas dessa sociedade são capazes, sacerdotes, né, são capazes de adivinhar essas conversas a partir de um ritual no qual eles queimam a casca dos ébanos, né, e jogam as cinzas na água. Né. Então, essa crença, a crença de que árvores ouvem conversas, não é uma crença que pode ser avaliada fora do seu contexto. Né. O que está acontecendo aqui no caso dos Uduk é uma cultura inteira que possui essa crença. O que está acontecendo com o nosso amigo é algo completamente diferente. A forma como essa crença é adquirida nos dois casos é completamente diferente. Né. A primeira forma, a forma dos Uduk, é o testemunho. As pessoas nascem nessa sociedade e aprendem, como muitas pessoas aprendem coisas que podem soar muito estranhas para aquelas pessoas que não compartilham. Por exemplo, se tem algum católico aqui entre nós, né, você aprendeu, né, em tenridade, talvez, que a hóstia se transforma no corpo de Cristo, né, e o vinho no sangue de Cristo. Não figurativamente, mas literalmente. Né. Imaginem alguém que nunca ouviu falar sobre o cristianismo, ou sobre o catolicismo em especial, né, ouvindo isso pela primeira vez. Vai soar estranho, com certeza vai soar estranho. Talvez tão estranho quanto, né, árvores ouvindo conversas para nós aqui. Então, no caso do católico e no caso do Uduk, essas crenças são adquiridas pelo testemunho. Normalmente em tenridade, quando o testemunho é a nossa principal fonte, né, de novas crenças, né, e de conhecimento. Então, existe uma forma muito diferente de aquisição de crenças acontecendo no caso do nosso amigo, né, do nosso conterrâneo que começa a acreditar que árvores ouvem conversas. Basicamente, então, o delírio, ele é algo que a gente atribui quando a gente não tem nenhuma explicação razoável para como aquela crença foi adquirida. Então, o delírio é um tipo, ele é um tipo da psicologia do senso comum, basicamente. Né? Ou a gente poderia chamar de psiquiatria do senso comum. Nossa, é bem complicada essa questão quando chega na clínica de... Será que a pessoa, quando ela está dentro de uma cultura religiosa que acredita, por exemplo, em ouvir vozes ou ver coisas, o quanto distingue ela do... será que ela está alucinando mesmo? Ou será que ela está dentro, tão colada a essa cultura? O que está acontecendo? É complicado de avaliar esse tipo de caso. Pois é, o DSM, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele possui na sua definição de delírio, inclusive, uma cláusula que diz assim, o delírio é uma crença falsa, etc, etc, né, salvo se essa crença for compartilhada com a cultura ou subcultura. Então, o DSM exclui os Uduk da definição de delírio, porque ele reconhece que quando uma crença é difundida culturalmente, né, e talvez até tenham pensado adquirida pelo testemunho, ela deixa de ser uma crença patológica, né, e pode ser muito estranha para quem não compartilha, mas não é uma crença patológica. Isso me deu um insight, assim, me fez lembrar de uma coisa que eu estava vendo, que era etnopsiquiatria, em que antigamente, tipo, imigrantes africanos transportados para a França, né, eles faziam queixas que, do ponto de vista dos psiquiatras europeus, soava muito estranho. Tipo assim, questão que, desde que eles vieram morar na França, eles não escutavam mais as vozes dos ancestrais deles. E isso, pelos psiquiatras, era interpretado como uma traição à cultura deles, entendeu? Mas para eles não, né? Para eles era realmente, eles não conseguiam, tinha toda uma questão religiosa aí imposta. E ainda tem o delírio dentro de... Por exemplo, quando idosos vão ser internados no hospital, que daí é um tipo de diferente, que eles chamam de delírio, que eles começam
a entrar por causa do contexto nessa lógica meio delirante. Então, se eu entendi bem, tu tá falando de delirium com M, certo? Isso. Então, delirium com M é algo diferente de delírio, curiosamente, né? Pois é. São palavras muito parecidas, né? Mas, assim, o delírio, né, o nosso tópico de conversa aqui, o delírio é um dos dois sintomas psicóticos, né? Junto com a alucinação. Alucinação e delírio. A alucinação é uma patologia da percepção. Basicamente, a alucinação é ver, ouvir ou sentir algo que não está lá, né? Se eu começar a ver um elefante rosa aqui na minha sala nesse momento, isso é uma alucinação. O delírio é uma patologia do juízo, né? Da crença, digamos assim. Então, acreditar, né? É julgar algo contra as evidências de forma patológica, né? A gente julga coisas contra as evidências o tempo todo. Inclusive, o auto-engano é uma forma de ir contra as evidências, né? O auto-engano por exemplo, um caso clássico, digamos que uma mulher, né, está em auto-engano com respeito à fidelidade do seu cônjuge. Nesse caso, ela aparentemente crê que o seu cônjuge está atraindo, né? Mas ela evita as evidências de toda a forma possível, né? Ela é motivada a evitar as evidências, né, para não ter contato direto com essa crença que ela deveras tem em algum lugar dela, digamos assim. Mas no caso do delírio, esse evitar as evidências, né, ou mesmo ignorar as evidências, ele é patológico. Então, delírio e alucinação são sintomas psicóticos, né? Delirium tremens é outra coisa. Delirium tremens é um estado confusional breve, acompanhado de perturbações somáticas que usualmente acomete usuários de álcool, né, em abstinência absoluta. Então, é outra categoria, né, da medicina. Sim, dentro do hospital a gente vê também por causa dos remédios e tudo mais que se usa, quando usam remédios muito fortes, acabam os pacientes entrando nesse estado confusional, como tu disse. Uhum. Mas, enfim. Agora, uma coisa que eu sou muito curiosa para saber também, se os animais não humanos, eles conseguem experimentar delírios. Essa pergunta é muito pouco explorada. Eu não sei, eu acho que existe um artigo sobre esse assunto que eu tenha notícia, ao menos, e não é frontal, assim, mas é um artigo interessante, posso te passar depois. Mas essa é uma questão interessante. Eu não faço a menor ideia de se animais não humanos têm delírios ou não, mas ela levanta questões interessantes, né? Porque eu não tenho dúvida de que animais mais complexos, por exemplo, podem ter alucinações, porque eles percebem, né? Eles têm percepções. Por que eles não teriam vicissitudes, né, da percepção? A gente tem, provavelmente os grandes primatas também têm, e eu não duvido que cachorros têm, né, gatos, né? Explicaria muita coisa, inclusive. Porque às vezes eu não entendo, né? A gente não consegue interpretar o comportamento de certos animais. Talvez estão vendo coisas que a gente não está vendo. Pronto, né? Então, assim, não tem nenhuma razão para negar que animais possuam psicopatologias, em primeiro lugar, né? Especialmente psicopatologias comportamentais. Animais ficam estressados, ansiosos, coisa assim, né? Eles se automutilam em alguns casos. Então, é perfeitamente estudável, né? É um campo teórico, bastante teórico, óbvio, né? Talvez algo como astrobiologia, né? Pensar em psicopatologia não humana, mas a gente tem o comportamento deles, ao menos para nos guiar. Mas tem uma questão importante aqui. Primeiro que, como eu falei, o delírio não é uma patologia da percepção, o delírio é uma patologia da crença. Então, se a gente disser que animais possuem delírios, a gente vai estar dizendo que animais possuem crenças. Eu não sou contra essa posição, mas ela é uma posição teórica, filosófica, que tem proponentes e tem pessoas que também não acreditam nela, né? Então depende do que a gente pensa por crença. Se a gente pensar em crenças como estados funcionais, é perfeitamente plausível que animais possuam crenças, né? Se crenças são só relações entre inputs e outputs, claro que o meu cachorro tem crenças, né? Todos os dias ele parece, né,
acreditar, por exemplo, que tem petiscos na cozinha, porque todo dia eu acordo e ele vai até a cozinha e fica me olhando, né? Olhando, inclusive, para o lugar onde os petiscos estão. Ele aparentemente crê que tem petiscos ali guardados. Mas tem uma dimensão importante aqui, para além da mera dimensão funcional do delírio, que é, mais uma vez, a dimensão fenomenológica. E é muito importante. E eu não sei se a gente conseguiria dizer com nenhuma plausibilidade que animais possuem essa dimensão, né? A dimensão experiencial profunda que a gente tem. Talvez alguns animais possuam, talvez grandes primatas possuam, talvez exista a fenomenologia dos bonobos, por exemplo, né? Agora, se eles possuem as alterações existenciais que eu mencionei, que perpassam a experiência do delírio, especialmente em esquizofrenia e outras condições psiquiátricas, isso é uma questão extremamente difícil de especular, né? Mas é uma questão importante, uma questão interessante, e que isso suscita os limites do que a gente pode dizer, né, com respeito à cognição dos animais, sendo que a gente não pode contar com os relatos de primeira pessoa, porque a gente estuda delírios, em grande parte, ouvindo as pessoas, né, e tentando achar correlatos neurais, cognitivos, né, dessas experiências anômalas que estão envolvidas no delírio. Eu acho que essa pergunta em particular, né, sobre se animais não humanos experimentam delírios, vai exatamente nessa direção, quer dizer, de saber, bom, afinal de contas, né, o quanto a gente pode usar, por exemplo, a expressão processos cognitivos quando a gente está falando de animais não humanos, né? Eu estou muito curioso, eu me inscrevi para um evento, que inclusive é financiado pela Templeton também, de um projeto da Universidade de Wollongong, na verdade. É um projeto chamado Agência e Inteligência em Múltiplas Escalas, e o nome da palestra é Cognição não neural, quão espertos são os fungos. Na verdade, é um estudo sobre atribuição de processos cognitivos para, né, fungos, né? Coisas como o limo, por exemplo, determinados tipos de limos, etc. E esse tipo de investigação ele está cada vez me interessando mais, porque quando você olha para animais não humanos, né, espécies de outros tipos, vamos dizer assim, você acaba tendo insights interessantes sobre o modo como nós aplicamos determinados conceitos, como, por exemplo, crença. Como, por exemplo, né, quando tu falou, por exemplo, que uma crença pode ser pensada como um certo tipo de, sei lá, protocolo funcional, vamos dizer assim, quando tu falou que o teu cachorro olha para o espaço onde a princípio tem, né, o petisco guardado. E então essa pergunta aqui, ela foi feita exatamente para tu chegar na direção em que tu acabou indo, que é assim, bom, afinal de contas, né, muito depende de como que a gente define coisas como crença, como processo cognitivo, né, e etc. Né? O que me leva à próxima questão que eu quero fazer para ti, que é o seguinte: normalmente a gente, pelo menos eu tenho um apreço, eu acredito que tu também, pela investigação filosófica que seja empiricamente bem informada, né? Ou seja, que não é exclusivamente aquele exercício, né, conceitual de poltrona. Assim. E considerando que a tua pesquisa, em grande medida, ela é, né, empiricamente bem informada também, como que os pesquisadores da área da psiquiatria, né, encaram essas investigações da filosofia da psiquiatria? Eu sei que tu costuma participar, inclusive, em eventos e ter interlocução com quem é psiquiatra, vamos dizer assim. Como é que é essa negociação entre psiquiatria e filosofia da psiquiatria? Como é que essas coisas se intersectam na hora de fazer, por exemplo, contribuições teóricas conjuntas ou coisas do tipo? Pois é, assim, é claro que a grande maioria das pessoas que trabalham em psiquiatria sequer sabe o que é filosofia da psiquiatria. É um campo marginal, digamos assim, do ponto de vista da psiquiatria, né? Mas tem sido cada vez mais impactante, eu acho. Primeiro que é um campo muito novo, né? Tem 20, 25 anos, talvez, que se consolidou, que começou a ter, por exemplo, uma coleção de livros, né? Tem duas coleções de livros famosas, importantes em filosofia da psiquiatria. Uma é da MIT Press e a outra é da Oxford. As duas começaram, se eu não me engano, na metade dos anos 90, né?
Então, vamos dizer, um campo que está se consolidando nos últimos 30 anos. Né? É claro que isso não quer dizer que pessoas não pensavam filosoficamente sobre a psiquiatria antes disso, né? Mas agora está virando realmente um campo da filosofia, né? Não existe concurso para filosofia da psiquiatria no Brasil ainda, isso, né? E não sei se isso vai acontecer um dia, mas existem muitas vagas para pós-doutorado, vagas para né, professor em alguns lugares do mundo, onde essas áreas já são mais bem consolidadas. Existe uma parcela dos psiquiatras que dá atenção a essas pesquisas, e muitos psiquiatras participam ativamente na filosofia da psiquiatria. Então, parte do que me interessou nesse campo, quando eu li esse livro que eu mencionei, o Delusion and Self-Deception, eu achei interessante o fato de que, ao ler os capítulos, eu não conseguia saber qual era a área de formação do autor sem olhar lá no rodapé, né? Eu não sabia se o cara era filósofo, psiquiatra, psicólogo, economista, o que fosse. E esse tipo de interdisciplinaridade radical, assim, me interessa muito. Eu não tenho o menor interesse em me limitar às fronteiras, né, arbitrárias da minha disciplina. Então, se eu passar um pouco das fronteiras, né, azar, é isso. Né? Inclusive, existem alguns... existe um filósofo da psiquiatria chamado Jerome Wakefield, que é um dos mais influentes filósofos da psiquiatria, que a área a área da qual ele saiu é serviço social. Ele é professor na escola de serviço social, se não me engano, na Universidade de Nova York. Então, realmente é uma área muito interdisciplinar. Psiquiatras fazem parte dessa área tanto quanto filósofos, eu diria. Aqui no Brasil, por exemplo, na minha banca de doutorado, eram 4 né, membros da banca, 2 eram psiquiatras. Mas são psiquiatras que são filósofos da psiquiatria também. O Adriano Rodrigues, da Federal do Piauí, e o Cláudio Banzato, da Unicamp. Ambos são psiquiatras por formação e filósofos por vocação. Aliás, o Cláudio também é doutor em filosofia, então também por formação. Mas, então, o impacto que filósofos possuem na psiquiatria é mensurável, ao menos por algumas definições e esclarecimentos conceituais que foram acontecendo nos últimos anos. Um que eu acho que é ímpar, assim, que tem a ver com o Jerome Wakefield, é uma alteração na definição de transtorno mental do DSM-3 para o DSM-5, porque o DSM-3 e o DSM-4 traziam a mesma definição de transtorno mental, que era a seguinte: síndromes ou padrões comportamentais ou psicológicos clinicamente importantes que ocorrem no indivíduo e estão associados com sofrimento ou incapacitação, ou com um risco significativamente aumentado de sofrimento, morte, dor, deficiência ou perda importante da liberdade. Então essa é a definição que veio até o DSM-4. Né? O Jerome Wakefield criticou essa definição porque ela não vincula os sintomas às causas dos transtornos de forma explícita, e assim acaba sendo uma proposta super inclusiva, né? Ou seja, acaba incluindo coisas que não necessariamente são patologias. Né? Ao permitir critérios exclusivamente comportamentais para o diagnóstico, a definição leva a uma falha em distinguir transtornos mentais de reações esperáveis ou compreensíveis, né? Como, por exemplo, o luto, né? Em alguns casos. No DSM-5, essa fraqueza na definição foi reduzida mediante a adição de uma simples frase que é: um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Então, uma disfunção subjacente, né? E aí se resolve o problema da superinclusão. Isso tem a ver com o trabalho do Wakefield sobre a definição de transtorno mental, que acabou virando canônica. Ele é um filósofo da psiquiatria que conseguiu algo próximo de um consenso. Claro que existem muitas críticas. Foi lançado esse ano um livro só de críticas à posição do Wakefield, mas esse é o nível de impacto que ele teve, né? E a definição de transtorno mental, em poucas palavras, do Wakefield é: o transtorno mental é uma disfunção prejudicial. Ou seja, o transtorno mental possui uma esfera normativa, né, e aí ele assente aquilo que é uma intuição para nós, de que, por exemplo, a loucura, né,
em termos populares. A loucura é algo que varia de lugar para lugar, né? Existe uma esfera normativa, né, com respeito à definição de o que é um transtorno mental, mas também existe uma esfera que não é meramente valorativa ou normativa, mas biológica, né, objetiva, que é a disfunção. Então, uma disfunção prejudicial. E Porsche, quais as conexões que tu percebe entre as discussões sobre desordens psiquiátricas e cognição religiosa? Pois então, esse assunto começou a me interessar justamente em 2017, quando eu comecei a pensar sobre como a gente poderia distinguir delírios de crenças religiosas. Existe um livro famoso do Richard Dawkins chamado The God Delusion, né, que foi traduzido para o português como Deus, um delírio, né? Eventualmente, eu comecei a me interessar também por experiências religiosas e experiências patológicas do tipo alucinações, né? A distinção entre delírios e certas crenças religiosas, eu acredito que é um tópico no qual eu já apontei a resposta antes, quando eu disse que os Uduk, eles adquirem suas crenças por testemunho, né? E pessoas que estão delirando, não, né? Elas adquirem de outra forma, de alguma forma patológica. Então, eu acho que se a gente olhar para a forma como a nossa psiquiatria ou nossa psicologia do senso comum aceita como benigna, como uma forma benigna de aquisição de crenças, o testemunho, a gente consegue entender por que a nossa intuição diz que os Uduk não estão delirando coletivamente. Mas o nosso amigo aqui de Porto Alegre ou de Santa Maria, que começa a falar que árvores ouvem, né, conversas, sim, ele está delirando. Então a distinção aqui diz respeito ao que a gente poderia chamar de epistemologia do senso comum, né, também. Nós somos capazes de detectar, né, pelo discurso dos nossos pares, se as crenças que eles formaram foram formadas de uma forma normal ou não, de uma forma racional ou não, né? No caso de experiências religiosas, né, o assunto se torna mais espinhoso, mais empírico, inclusive, mas me interessa muito. E nesse caso, eu acabei de escrever um artigo sobre isso, e realmente eu não sei nem onde eu vou publicar o artigo, eu não faço a menor ideia, porque eu acho que revistas de filosofia não vão aceitá-lo. Eu estou numa área realmente muito cinza no momento, pensando sobre quais são as descontinuidades fenomenológicas entre alucinações auditivas verbais, ou ouvir vozes, né, e certos fenômenos religiosos. Porque pensem, né, que muitas religiões possuem a mediunidade, né, como um fator central. Então, é uma experiência normal e positiva, né, em certas religiões, ouvir certas vozes, por exemplo, né. Em contrapartida, a psiquiatria classifica esse fenômeno como alucinação verbal auditiva, ou alucinação auditiva verbal, não me lembro a ordem. Então, a questão aqui é quais são os fatores que poderiam nos ajudar a diferenciar, né, a distinguir as duas coisas. Existe um estudo interessante do Simon Dane e do Roland Littlewood, chamado The Voice of God, de 2007, no qual eles analisam a experiência da audição de voz em um grupo pentecostal na Inglaterra, no qual essa experiência, né, de ouvir voz é avaliada como algo positivo, e eles notaram, então, várias descontinuidades entre as pessoas que possuem uma apresentação clínica de ouvir vozes e acabam necessitando de serviços psiquiátricos, e dessas pessoas que vivem com essas vozes muito bem, obrigado, né, inclusive valorando essa experiência como algo positivo. Uma das coisas que acontecia com os participantes do estudo deles, que são os benignos, digamos assim, é que eles conseguiam manter o livre-arbítrio quando a voz de Deus lhe dava ordens. Essa voz geralmente era gentil e suscitava afeto positivo. A voz era experienciada geralmente como interna, né, e não algo como externo, fora da cabeça, né. Então, dadas essas diferenças,
o Dane e o Littlewood concluem que ouvir vozes não pode ser considerado patológico em si, né? E isso a gente poderia chamar de contextualismo, né, sobre psicopatologia. A ideia, né, que considera que experiências e outros estados mentais anômalos são patologicamente indeterminados e que a patologia emerge como resultado de fatores contextuais, né? Então, a forma como a gente pensa sobre as nossas vozes, digamos, se a gente ouve vozes, vai definir, vai transformar essa experiência em uma experiência benigna ou patológica, né? E isso é extremamente importante do ponto de vista terapêutico. Eu concordo com isso, e eu fico pensando assim, por exemplo, nessa questão da mediunidade. Digamos que a pessoa escuta vozes e ela acredita dentro de uma visão religiosa de mediunidade, só que ao mesmo tempo essas vozes estão criando psicopatologias nela, tipo, deixando ela ansiosa, depressiva, ou alguma coisa assim. E aí a grande questão é, poxa, chega na clínica uma pessoa assim, ela procura, só que ela acredita que essas vozes elas vão continuar existindo, que não tem um tratamento psicológico para isso. Aí elas vão até onde elas têm a religiosidade delas. E lá também não consegue resolver. E dessas pessoas vivem, parece que num limbo, assim. Pois é, se a pessoa não encontrar estratégias de enfrentamento, né, se ela não conseguir ver as vozes como algo positivo, diga-se de passagem que existem vozes que são realmente terríveis, né? Existem vozes que falam com uma voz, que falam assim de forma tranquila. Tem pessoas que ouvem, por exemplo, uma espécie de narrador da sua própria vida. Tem pessoas que ouvem uma voz benigna. Tem pessoas que ouvem algo que não é bom nem ruim, é neutro. Então o John Nash, o famoso matemático, né, que teve sua vida retratada num livro biográfico, Uma Mente Brilhante, e depois virou um filme, ele diz, em determinado momento no qual os delírios e alucinações dele já estavam mais mitigados, digamos assim, porque teve um momento que não era nada mitigado, teve um momento que ele achou que ele era o pé direito de Deus, se não me engano, que estava andando sobre a Terra, que ele fazia parte de um governo internacional secreto e ele era o governador da Antártida, coisas assim. Essas coisas eventualmente foram mitigadas e ele começou a ouvir vozes que não incomodavam ele. Ele, por exemplo, ele era extremamente desinteressado em política e ele falou, eu trato essas vozes que eu escuto como discussões políticas. Quer dizer, eu não dou ouvidos para elas. Elas estão ali, né, no fundo, mas não estão me incomodando muito. Quer dizer, isso é uma forma de ouvir vozes, mas existem vozes que são terríveis, realmente, né, e que precisam ser enfrentadas de alguma forma. Ou terapeuticamente, né, psicoterapeuticamente, ou com medicação. Então eu não estou dizendo aqui que todas as vozes são benignas ou coisa assim. Eu estou dizendo que, em si, né, ouvir vozes em si não é patológico. Se a pessoa não consegue enfrentar, lidar com essa voz, sim, ela precisa de atenção, né, médica, terapêutica. Existem alguns grupos que tentam fazer isso de forma não psiquiátrica, né? Os grupos de ouvidores de vozes, o movimento internacional de ouvidores de vozes, Intervoice, né, tem como um princípio, né, de que o problema principal não é ouvir vozes, mas a dificuldade de estabelecer algum tipo de convivência com essas vozes. E algumas pessoas que começam ouvindo vozes tenebrosas, né, apesar de tudo, conseguem, mediante a formação de uma relação com essas vozes, conseguem acabar, tipo, né, se acostumando e às vezes mitigando a força, né, negativa dessas vozes. Mas, mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que ouvir vozes é em geral benigno, né? Estou dizendo que uma parte, ao menos, dessas pessoas está experimentando algo benigno. E que, diga-se de passagem, né, talvez seja mais comum do que a gente imagina, porque existem estudos epidemiológicos, especialmente desde os anos 2000, que mostram que psicoses subclínicas, né, crenças e delírios de forma subclínica, digamos assim, acontecem na população geral com uma prevalência de 5 a 20%. Eu nem sabia que existia esse grupo, nossa, interessante. Eu estava lembrando agora, Poxa, que o teu dossiê sobre filosofia e ciência cognitiva da religião, que foi publicado lá na Filosofia no Ensino, é de 2018, né? Isso. Finalzinho de 2018. E tu tinha um contato também com a Tássia Scruton, né? Tasia. Tasia? Tasia? Bom, Tasia Scruton, né? Curiosamente, a minha namorada se chama Tássia. Bom, então melhor não confundir a pronúncia. Mas não é nenhum tipo de sublimação.
A Teisia, ela também estudava esse tipo de coisa, né? Sobre ouvir vozes no contexto exatamente dessa intersecção entre filosofia da religião e filosofia da psiquiatria, não? Sim, a Teisia trabalha com isso. Inclusive, a gente está pensando em coisas juntos já faz um tempo. A gente nunca publicou juntos, mas a gente está discutindo isso. E eu me interessei por essas coisas, em grande parte, por influência da Teisia Scruton, que é uma grande filósofa da religião, que veio para a psiquiatria, fez o caminho contrário do meu, né? Ela se formou em filosofia da religião, teologia, e acabou vindo para a psiquiatria. E eu, digamos, me formei em filosofia da psiquiatria e estou indo para a religião, e a gente está se encontrando mais ou menos no meio do caminho, inclusive projetando um livro agora, juntos, né, justamente sobre filosofia da psiquiatria e religião. Não tem nenhum grande volume a respeito disso, então a gente está pensando em preencher esse nicho, digamos assim. E eu não quero colocar a carroça na frente dos burros, mas a gente tem um projeto também, e a gente pediu financiamento para um grande projeto sobre esses assuntos. Então, quem sabe até esse podcast ir ao ar, eu vou ter boas notícias com respeito a isso. Bom, a não ser que tu tenha as notícias na próxima semana, talvez saia antes. Os editores são rápidos, hein, meu Deus. Mas eu estou realmente prestes a receber notícias, positivas ou negativas, eu não sei, mas por enquanto parece positivo. Bom, então a torcida já fica grande aqui, previamente. Esperamos que consiga o financiamento e o livro por consequência, né? Com certeza. Cara, eu assim, acho genial essas intersecções entre psiquiatria, entre filosofia, e me fez lembrar agora, eu estava lendo uns artigos de antropologia, e que em religiões de matriz africana, isso é muito mais empírico, sabe? Muito mais legal, assim, digamos, de passagem. E eu lembrei de um estado, por exemplo, em que eles chamam de axerê, que é quando o médium, né, a pessoa, ela está metade homem e metade orixá incorporado. E, tipo, e tem religiões, por exemplo, mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul, que é do Batuque, que o médium, por exemplo, ele não pode saber que ele incorpora, sabe? Porque dentro da hierarquia da religião, aquilo acaba interferindo. Seria visto como, tem um orixá tal, tu é superior, não tem isso. E é muito legal tu ver como que isso se dá, sabe? Tipo, a pessoa tá metade humano, metade orixá, e tu não sabe quando tu fala com ela se é o orixá que tá falando contigo ou a pessoa. E eu acho que isso tem... Tu falou um problema ali de onde postar esse teu artigo, né, que tu falaste. Eu acho que se dá esse problema justamente pela interseccionalidade entre várias áreas que se dá. Tanto, ao meu ver, de antropologia, como filosofia, psiquiatria, né? Eu acho isso genial, cara. Parabéns, assim. Obrigado, cara. Eu tô tentando navegar nesse mar, assim, né? Curiosamente, axerê é uma corruptela e quer dizer louco. Então, esse é um ponto interessante, né? Porque mesmo dentro do contexto religioso, às vezes a pessoa se porta de uma forma que tem alguma disparidade, né, do esperado. Então, mesmo médiums de candomblé, batuque, umbanda, etc., também existe algo que é esperado. Dentro daquela comunidade existe uma espécie de epistemologia, né, de psicologia popular ou psicologia do senso comum, que perpassa, né, aquelas práticas, e coisas fora do esperado acabam sendo rotuladas como loucura. Então, Porcher, estamos chegando no final da nossa conversa e vamos para as famosas perguntas. O que te levou a fazer filosofia? Olha, se eu for perfeitamente honesto, o que me levou a fazer filosofia foi um certo romantismo juvenil, né? Como muitos, eu acho. Mas se eu for tentar ser mais filosófico com respeito a isso, eu acho que as questões que me levaram a pensar filosoficamente, não só a ter interesse na história da filosofia, né, que é algo que, claro, tem o seu interesse, tem o seu fascínio, né, e as figuras como Sócrates, Platão, são fascinantes. Eu fiquei fascinado, né, por esse período da história da filosofia quando eu era jovem ainda, antes de entrar na faculdade, mas duas questões se apresentaram a mim, digamos assim, na adolescência, e que me fizeram começar a pensar como um filósofo aos poucos, proto-filósofo, quem sabe.
E, curiosamente, essas duas questões estão comigo até hoje. Então, foi mais ou menos irreversível, foi incontornável o meu progresso, digamos assim, os meus interesses. Porque a primeira questão que se apresentou a mim foi a existência de Deus, e agora eu estou voltando a ela, depois de muito tempo, porque eu nunca tive nada para dizer sobre isso, mas agora estou tentando tirar alguma coisa, desencavar alguma coisa, tirar do baú. E a segunda foi justamente a validade dos diagnósticos psiquiátricos. Quando tu recebes um diagnóstico psiquiátrico, né, aos 15 anos de idade, isso te torna, isso te joga, né, em um mundo novo, né? E se tu é uma pessoa curiosa, tu vai atrás, né, vai tentar estudar e descobrir, né, quem está por trás disso. E rapidamente, bom, a primeira vez que eu abri o DSM, então, na minha vida, era o DSM-4, eu tinha 15 anos de idade. E rapidamente, aquilo, né, tu é confrontado com coisas que parecem ser arbitrárias, né, como a gente falou aqui algumas vezes, né, existe algo de válido, existe algo, né, se a gente aceitar a Wakefield, né, o transtorno é uma disfunção prejudicial, a questão do prejudicial é normativa, é valorativa, então ela é bastante contextual, né, existe alguma disfunção, presumivelmente, né, presumivelmente, porque até hoje, a maioria dos transtornos mentais que estão listados no DSM não são compreendidos de forma mecanicista, não são compreendidos do ponto de vista das suas causas, né? Mesmo os mais importantes diagnósticos, os mais válidos, digamos assim, por ter validade entre pares, né? Mesmo esses, a gente não sabe exatamente quais são as causas, né? Então, eu fui levado a pensar, assim, teoricamente, por essas duas questões, por uma questão de crise existencial adolescente, né, quando a gente perde a nossa fé juvenil e tem que reconstruir a nossa identidade, né, e, por outro lado, né, por ter recebido um diagnóstico de distimia aos 15 anos e ter ido atrás, né, desse assunto, e sou fascinado, então, por essas duas coisas mais ou menos desde então. E qual é o papel que tu acha que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Olha, existem muitas formas de fazer filosofia, né? A filosofia tem muitos esplendores, digamos assim. Então, eu não consigo falar da filosofia em geral, né? Mas eu posso falar primeiro do tipo de filosofia que eu faço e tenho feito, né? E leio mais. Eu gosto de outras formas de fazer filosofia também, não só da forma como eu escrevo e faço, mas eu faço o que eu sei fazer, basicamente. Que é uma espécie de filosofia da ciência, né, aplicada a um certo grupo, né, de estudos empíricos. Então, assim, o que eu tenho feito é olhar para uma ciência específica, né, na verdade, para uma certa literatura dentro dessa ciência específica, que é a psiquiatria, ou a neuropsiquiatria, às vezes, e tentar fazer aquilo que filósofos podem fazer, que é analisar argumentos, esclarecer conceitos e oferecer, na melhor das hipóteses, né, direções para novas teorias. Então, isso é algo que eu acho que é valioso, né, e isso tem impacto sobre a vida das pessoas de uma forma não tão direta, claro, mas é um grande prazer, por exemplo, quando eu encontro um psiquiatra que por exemplo, leu alguma coisa que eu escrevi e diz que está, né, usando nas aulas na residência ou coisa assim, esse tipo de coisa, né, é muito legal de saber, porque filósofos, em geral, não têm um impacto tão direto, né, a não ser que trabalhem com ética, filosofia política ou coisa assim. Então, mesmo um filósofo teórico pode ter impacto social, digamos assim, mas da filosofia em geral, eu acho que o que a gente pode esperar sem entrar numa discussão metafilosófica, sem entrar numa discussão sobre o que é filosofia e o que não é, né, eu gosto bastante da forma como um filósofo que eu não admiro propriamente pelas posições dele, mas o Richard Rorty, ele considerava a filosofia uma conversa edificante. E eu acho que a gente não pode esperar nada mais do que isso da filosofia, né, edificação.